Vamos à palavra de hoje, então. Hoje eu vou pregar sobre a graça de Deus suplanta a lei da semeadura e colheita. A graça de Deus suplanta a lei da semeadura e colheita. E eu quero começar com uma pergunta. Por que não temos desfrutado da plenitude da redenção? Por que você não tem desfrutado da plenitude da redenção que você tem em Cristo? Em Cristo temos todas as coisas. Falou o pastor Isabel, falou Daniel, fomos abençoados com todas as bênçãos em Cristo. E por que você não tem desfrutado da totalidade dessas bênçãos? Na área da saúde, na área das finanças, na área familiar, na área espiritual, de alegria, de vigor, de vitória sobre o pecado, sobre a tentação, de poder espiritual, de autoridade espiritual. Por que você não tem experimentado de todas as bênçãos que pertencem a você? Bem, nós temos visto ao longo deste mês, temos falado sobre redenção, vimos que a redenção que o Senhor providenciou para nós não é limitada. Diga, a minha redenção, eu quero ouvir você falar, a minha redenção não é limitada, mas sim abrangente e superabundante. Diga, eu recebi uma redenção, uma libertação superabundante. Aleluia! Ela é comparada à terra de Canaã. E o que Deus disse para Moisés e para o seu povo? Vou tirar vocês do Egito e levá-los a uma terra de abundância que mana leite e mel. Nós sabemos que tudo que aconteceu no Antigo Testamento é sombra, é figura de realidades espirituais. E sabemos que a terra de Canaã era uma analogia, era uma figura de algo espiritual. O que representa a terra de Canaã? A redenção conquistada para nós em Cristo. O que representa a terra de Canaã? A salvação que Cristo conquistou para mim. Eu fui colocado em Cristo. Diga isso. Eu fui colocado em Cristo. A terra de Canaã. E o que eu tenho que fazer agora? Explorar essa terra. É isso que eu tenho que fazer. Você tem que entender, meu, abre os teus olhos. A palavra mais sublime, palavra mais doce que nós encontramos nas epístolas são essas duas palavras, em Cristo. Em Cristo. Toda a minha salvação, toda a minha vitória, toda a minha bênção se encontra neste fato. Fui colocado em Cristo. Ponto final. Estar em Cristo é estar na terra que mana leite e mel. Estar em Cristo é estar na terra de abundância. Você tem que crer nisso, meu irmão. Você precisa crer nisso, meu amado. Crer nisso. Eu fui colocado numa terra abundante, então eu não aceito esta vida. Você tem que entender, meu irmão. Mas assim como há acomodados, naturalmente falando, eles também acomodados espiritualmente falando. Tem pessoas que estão na miséria, que vivem mal, comem mal, vestem mal, porque são acomodadas. Está desempregado, eu arrumei um emprego para você. Aonde? Você vai trabalhar numa fábrica, vai pegar de meia-noite, vai sair às 6 horas da manhã. De noite? Trabalhar de madrugada? Não gosto não. Está desempregada, passando fome. O que é? Acomodada. Acomodada. Uma pessoa acomodada não consegue nada na vida. E existe também esta acomodação na área espiritual.
Uma pessoa acomodada espiritualmente não vai desfrutar daquilo que pertence a ela em Cristo. Estamos na abundância, oh meu Deus, misericórdia, mas vivemos como mendigos. Temos uma rica herança, ouvimos a palavra na igreja, e depois, ao longo da semana, queremos nem saber, não. Porque, queridos, eu estou falando disso porque eu sei do que eu estou falando. Eu falo com propriedade porque eu sei que eu estou falando. A palavra que você recebe deste púlpito é uma palavra didática, ponto após ponto, ponto após ponto, abrindo para você a revelação, para você colocar em prática e ser vencedor. Você não é porque você é preguiçoso, é acomodado. Por isso, nós gravamos a mensagem, colocamos na internet, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, fazemos um devocional diário, fatiamos a mensagem para você pegar, ler, mastigar, meditar, orar em cima, e você não faz isso. Você não assimila, você é acomodado, é preguiçoso. Mas está todo domingo na igreja. O que importa? Isso é importante saber o porquê você está aqui. Qual o propósito você está aqui? Pastor, eu tenho sonhos, eu tenho metas, eu tenho ambição, eu quero conquistar, então eu quero aprender. Ah, eu gosto de gente assim. Eu gosto de gente assim. E eu estou procurando gente assim. Gente que quer aprender, que gosta, que pergunta. Eu tenho uma pessoa que é referência dos meus ensinos. Eu sei que aquilo que eu ensino funciona. Eu tenho uma pessoa que é referência do meu ensino. Sempre me perturbou, no bom sentido. Sempre me ligava, sempre perguntava, sempre querendo aprender. E eu ensinando. E ela praticando. A Vilma é uma referência do meu ensino. E onde eu vou, dou ela como referência. Porque ela não apenas ouviu, ela praticou. E não só praticou, mas ela estava em cima, perguntando, querendo saber, interessada. Uma pessoa interessada. Irmão, e meu irmão, eu tenho o maior prazer em ensinar. Para mim não tem hora, não tem tempo, é meia-noite, de madrugada, qualquer hora. Tenho o maior prazer em ensinar, em ajudar, em estar junto. Só que quer, que deseja. Mas nós estamos domingo após domingo. Domingo após domingo. Estamos sentados numa mina de ouro e vivemos na pobreza. Uma vida pobre, uma vida de derrota, uma vida sem graça, uma vida sem sal. Temos uma grande vida, uma vida maravilhosa pela frente, uma vida de aventura à nossa frente, e nós não entramos nela, não desfrutamos dela. Você está em Canaã, meu irmão, você está em Cristo. Canaã é terra que mana leite e mel, abundância para você. Mas em Canaã existem inimigos, cidades fortificadas, demônios, e querem amarrar, impedir, para que você não avance, para que você não conquiste. Mas você tem que se determinar a conquistar o que é teu, é meu, é minha abundância, é minha terra. Tem que ter o espírito de Caleb. Eia, vamos lá, tomamos posse. Espírito de Caleb. E depois de 40 anos, ele com 85 anos, perguntaram ali, Caleb, tu quer aquela terra ainda? Claro, é o mesmo espírito, é a mesma determinação. Eu estou com 85 anos, mas é o mesmo vigor. Vamos lá, vamos possuir a terra que pertence a nós. Esse espírito que faz você conquistador, meu irmão. Em todas as áreas da tua vida. Se você não tiver esse espírito, você não conquista nada. Não tiver esse espírito, você não avança. Bem, um dos motivos porque não temos desfrutado da plena redenção é porque confundimos o receber de Deus, lei da graça. Então eu coloquei aqui receber de Deus como lei da graça. E lei aqui estou colocando como princípio. Princípio da graça, a maneira da graça, a lei da graça. Nós não temos desfrutado da plena redenção que pertence a nós. Pense bem nisso. Eu quero marcar isso, pertence a mim, já pertence a mim, e nós não temos desfrutado desta plenitude, porque temos confundido o receber de Deus com a lei da semeadura e colheita. Vamos explicar isto nesta noite. Bem, desde o início do mundo, tem havido duas árvores, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Duas maneiras de viver,
a lei da semeadura e colheita, conhecido por muitos como a lei do karma, ou seja, você colhe o que plantou. E outra é a lei da graça, você colhe o que outro plantou. A lei do karma, você colhe o que plantou. A lei da graça, você colhe o que outro plantou. E na Bíblia nós vemos esses dois caminhos. Na vida nós vemos esses dois caminhos. A lei da semeadura e da colheita e a lei da graça. Agora, a palavra karma significa ação. Essa palavra significa ação. Ela vem da antiga língua sagrada da Índia. É um termo vindo da religião budista, hinduísta, jainista, daquela região ali da Índia. E depois, mais tarde, esse termo foi adotado também pelo Espiritismo. Ok? Vou explicar em detalhe o que é essa lei do karma no entendimento deles. Bem, essa palavra é equivalente à lei que diz: para toda ação existe uma reação de força equivalente em sentido contrário. Vou repetir. Para toda ação existe uma reação de força equivalente em sentido contrário. Ou seja, para cada ação que um indivíduo pratica, vai haver uma reação. Dependendo da religião, o sentido da palavra pode ser diferente, mas usualmente é relacionada à ação e suas consequências. Então, a palavra karma, em sentido geral, é usado nas religiões como a tua ação e as consequências da tua ação. A lei do karma é aquela lei que ajusta o efeito à sua causa. Ou seja, todo bem ou mal que tenhamos feito numa vida virá trazer-nos consequências boas ou más para esta vida ou próximas existências. A lei do karma é imodificável e é conhecida em várias religiões como justiça celestial. Então, este é o ensinamento dessas religiões, e ele foi adotado pelo Espiritismo, e ele está na cabeça de muitos cristãos hoje. Porque nós vemos, como eu disse, essa lei da semeadura e colheita na vida. Ao observar a vida, você vê. Nós a vemos na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Então, karma fala de retribuição e retorno. Retribuição e retorno. Enquanto que graça fala de perdão e favor. Amém? Vamos repetir? Diga comigo. Karma fala de retribuição e retorno. Enquanto que graça fala de perdão e favor. O primeiro trata de vingança, o segundo de favor imerecido. Por que muitos não têm desfrutado da plena redenção? Porque muitos crentes têm na mente a lei do karma, a lei da semeadura e da colheita. E confunde o receber bênção de Deus com a lei da semeadura e da colheita. Por toda a Bíblia você vai verificar o funcionamento dessas duas leis, desses dois caminhos. Essa é a razão pela qual o povo da nova aliança não está desfrutando da plenitude da redenção. Estão misturando karma com graça. Estão misturando lei da semeadura e colheita com graça. E se você misturar, você não desfruta das bênçãos que são suas. Vamos ver João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 14. A partir do verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça.
Ok? João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e todos nós recebemos também da sua plenitude. Aleluia! Diga, eu recebi. Vamos lá, irmãos, eu recebi da plenitude de Jesus. Todos nós recebemos também da sua plenitude e graça sobre graça. Que nós recebemos? Graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, ou veio por Jesus Cristo. Aleluia! Irmão, Jesus não veio enfatizar a lei da semeadura e colheita. Jesus não veio enfatizar essa lei, ela já existia. Era a base do antigo pacto. O que você faz, você recebe inexoravelmente. O que nós vemos aqui em cima? Na mentalidade, no ensino das religiões, a lei do karma é imodificável, não tem como modificar. É a justiça celestial. Deus estabeleceu essa justiça. Que você fizer, você paga. Se não paga nessa vida, paga em outra vida. Na reencarnação, segundo o Espiritismo. Não segundo a Bíblia. Mas essa é a lei, esse é o ensino. Essa é a justiça. Se faz, tem que pagar. Fez o bem, recebeu o bem. Fez o mal, recebeu o mal. E os homens estão presos nesta lei e não podem se livrar dela. Ela é imodificável. Esse é o ensino. E muitos estão com esta mentalidade. Muitos estão vivendo com essa mentalidade. Como eu disse, Jesus não veio enfatizar a lei, não veio enfatizar a condenação, não veio enfatizar a lei da semeadura e colheita, não veio falar sobre karma. Ele veio manifestar a plena graça de Deus. Diga, Jesus veio manifestar a plena graça de Deus. O que é graça de Deus? Deus faz algo por você. O que é graça de Deus? Favor imerecido. Ação de Deus por você, porque te ama. Isso é graça de Deus. Entenda uma coisa. A lei que regula a comunhão do Filho de Deus com o seu Pai Celestial é a lei da graça. O que regula a minha comunhão com meu Pai Celestial é a lei da graça. Isso que regula. E não a lei da semeadura e colheita. Guarde isso, entenda isso. Lei da semeadura e colheita não regula a minha comunhão com o Pai Celestial. Você aprendeu bem sobre a mensagem do valor do sangue? Não é aquilo que eu faço ou deixo de fazer que me garante uma posição diante do Pai. Então não é semeadura e colheita que regula a minha comunhão com o Pai. O que regula a minha comunhão com o Pai é a lei da graça estabelecida em Cristo Jesus. É a lei da fé. Vamos ver? Romanos 3:27 e Gálatas 3:23. Romanos 3:27 e depois de Gálatas 3:23. Primeiramente, Romanos 3:27. Onde está logo a jactância? É excluída. Onde está logo o orgulho? É excluído. Por qual lei? Lei das obras? Lei do karma? Semeadura e colheita? Não. Mas pela lei. Como é excluído o orgulho? Pela lei das obras, ao cumprir os mandamentos, as regras da antiga aliança? Não. Mas pela lei da fé. Pela lei da graça, o princípio da graça e o princípio da fé. O que regula a minha comunhão com o meu Pai Celestial é a lei da graça e a lei da fé. Amém? Gálatas 3:23. Gálatas 3:23. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Aleluia! Estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé
que se havia de manifestar. E ela já se manifestou e eu estou nela hoje, na lei da fé. Não na lei de mandamentos, não na lei de obras religiosas, não na lei da semeadura e da colheita, mas na lei da fé. Entenda, a minha comunhão com o Pai, eu recebo bênçãos do Pai, nada tem a ver com a minha semeadura. Nada tem a ver com o que eu semeio, nada tem a ver com as minhas obras. Eu recebo bênçãos do Pai, porque já as recebi em Cristo Jesus, e essa é a graça de Deus. Amém? Você está entendendo? Está claro para você? Bem, como conciliar então a lei da graça com aquilo que Paulo falou em Gálatas 6,7? Será que Paulo estava misturando karma com graça? É que Paulo estava misturando a lei de semeadura e colheita com a graça? Vamos ver Gálatas 6, 7 e 8. Gálatas 6, 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Amém? Deus não se deixa escarnecer, que tudo que o homem semear, isso também se fará. E qual é o problema da semeadura aqui, dentro do contexto de Gálatas, dentro do que Paulo está falando? O problema é a semeadura na carne. Esse é o problema. Paulo usou a linguagem que todos entendem, porque é algo observável na própria natureza. A lei da semeadura e colheita é algo observável. E aqui ele está resumindo e confirmando tudo que ele ensinou ao longo da carta. O que ele ensinou? Lei versus graça. Carne versus espírito. Obra versus fé. É isso que ele ensina nessa carta. A graça é contrária à lei, o espírito é contrário à carne, a fé é contrária à obra. Andar pela lei é andar pela carne e é fazer obra e é corrupção. Esse que está falando. Andar pela graça é andar pela fé, é andar pelo Espírito e é ter vida e paz. Esse que ele ensina em Gálatas. E ele está fazendo aqui o fechamento. Ou seja, quem semeia na carne, o que vive pela carne, é aquele que vive pela sua natureza humana, pelo esforço próprio, pelas obras religiosas. E não era esse o caminho que os gálatas estavam traçando, ou entrando? E ele adverte. Você vai entrar pelo caminho da carne, o caminho do teu esforço humano, o caminho da tua força de vontade, o caminho da tua capacidade. Esse é o caminho de viver pela natureza humana. E o caminho da carne, o caminho da natureza humana é corrupção. Não é o que ele diz aí? Volte aí, versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. No grego a palavra é forá. Forá quer dizer destruição, corrupção, algo que está perecendo, o que está sujeito à corrupção, o que é perecível. Isso quer dizer essa palavra. No sentido cristão, a miséria é eterna no inferno. No Novo Testamento, em um sentido ético, corrupção, ou seja, a decadência moral. O que Paulo está dizendo? Se você andar pela carne, semear na carne é andar pela carne. E o que é andar pela carne? Andar por você mesmo, andar pelo seu esforço próprio, querer cumprir as leis, andar pelas tuas obras, você vai colher corrupção, ou seja, decadência moral. Você não vai conseguir, você vai cair em pecado, você não vai conseguir. E você vai para o inferno, porque quem não entrou em Cristo, quem não entrou no Espírito, quem não entrou na nova criação, vai para o inferno.
é corrupção. O que livra o homem da corrupção é o novo nascimento. O que livra o homem da corrupção é entrar em Cristo, é ter uma nova vida. E como que isso acontece? É semear no Espírito. E o que é semear no Espírito? É andar pela fé. Semear no Espírito é andar pela fé. O que é andar pela fé? Confiando na obra redentora de Cristo, confiando no amor e obra de Deus em nós e através de nós. É viver pela fé do Filho de Deus. Viver no Espírito é eu me anular, é eu não tentar. Viver no Espírito é eu agora estou confiando no Senhor, eu confio em seu amor, eu estou na lei da fé, na lei da graça. A minha comunhão com o Pai depende da sua graça, daquilo que Ele fez por mim. Se eu tenho uma mentalidade de karma, de semeadura e colheita, eu não vou ter uma fé ousada para experimentar as bênçãos que são minhas. Na minha mente, eu vou ter a consciência de que eu não mereço. Não sou merecedor. Eu tenho uma visão de má consciência. E eu cubro isso com uma falsa humildade. E quando volto a Deus, Senhor, eu estou precisando de um carrinho. Me dê um carrinho, pode ser o mais velhinho possível, só para eu não andar a pé. O que é isso? Má consciência. Eu não mereço um carrão. Eu não mereço um carro novo. E o cara cobre isso com humildade. Não, estou sendo humilde. Não é humildade, não. É má consciência. É lei do karma. É lei da semeadura e da colheita. Eu não mereço. Você lembra do teu pecado. Lembra dos teus fracassos. Lembra dos teus vacilos. Pessoas não estão na reunião hoje porque estão dando abertura ao pecado, à tentação. Sabe que estão dando. Aí fala aquilo que o Daniel falou. Ah, estou fraco. Mas a consciência culpada, pesada. Vai na igreja fazer o quê? Ela está sem graça. Ela está sem comunhão com Deus. Porque ela quer. Porque ela pensa que pecou. Ela não pode ter comunhão com Deus. E vai se afundando nisso. E o diabo, como presa, né? Vai amarrando, prendendo. Como nós vimos aqui. Ela não está aqui por causa disso. Lá no fundo ela sabe que está errada, sabe que está em pecado, tem dramas na consciência, mas não consegue estar aqui na reunião, porque diz que está fraca, está levada de condenação, de má consciência. E esta má consciência, esse sentimento de condenação, de má consciência, que nos impede de desfrutar das bênçãos de Deus, porque nós não entendemos que o que regula a nossa comunhão com o Pai é a lei da graça que Ele estabeleceu. Ele já te abençoou em Cristo, meu irmão. Veja o que diz em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, porém Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha o que Paulo disse. Vivo na carne e não vivo pela carne. Vivo na carne porque estou nesse corpo, mas vivo pela fé. Viver pela carne é viver por minha sabedoria, pelo meu esforço. Eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer, eu tenho que agradar, eu tenho que cumprir a lei para ser abençoado. Eu tenho que semear o bem para colher o bem. Vivendo pela carne, pelo meu esforço. Mas o que Paulo disse? Eu morri, estou crucificado, não mais vivo. Não mais vivo eu, não faço mais nada, não tento mais nada. Eu vivo pela fé. Se eu tenho que vencer o mau hábito, eu venço pela fé do Filho de Deus. Se eu tenho que vencer a tentação, o pecado, eu venço pela fé. Não, mas Paulo não vence nada. Paulo está morto. Vivo pela fé e não pela carne. Então, a lei da semeadura e colheita é uma coisa. A lei da graça é outra, que suplanta esta lei. Amém? Amém? Você vai semear
e você vai colher. É uma lei. Mas a lei da graça suplanta isso. Deus te abençoa, Deus te cura, Deus te abençoa em Cristo, além desta lei da semeadura e colheita. Está acima dela. Se você fizer algo errado e aí vier a consequência, sim, virá, mas isso não impede de tua comunhão com o Pai. Não impede a tua comunhão com Deus. Não anula o que Deus fez por você em Cristo Jesus. Entenda isso. Bem, semear e colher são uma realidade da vida. Paulo usou esse princípio para incentivar os irmãos com relação às ofertas. Vamos ver? 2 Coríntios 9:6. 2 Coríntios 9:6, Paulo usa esse princípio para incentivar os irmãos com relação às ofertas, a dar as ofertas. 2 Coríntios 9:6. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, ele diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia abundância, em abundância se fará. É uma realidade da vida. E Paulo usou isso aqui para incentivar os irmãos a darem ofertas. Jesus usou esse mesmo princípio para ensinar o bom comportamento, que é a chamada lei áurea, ou a regra de ouro. Vamos ver? Lucas 6, versículo 31. Chamada a regra de ouro da Bíblia. E Jesus ensinou isso para incentivar os homens a fazerem o bem. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Amém? Você quer ter um bom relacionamento social, um bom convívio, se você fizer o bem, vão lhe fazer o bem. Você dá um soco no camarada, com certeza você vai levar 1, 2 ou 3 de volta. Então, no relacionamento social, eu preciso usar a lei da semeadura e da colheita. Ela funciona. Ela funciona na agricultura. Ela funciona em fazer o bem para as pessoas. Paulo falou, se você der a oferta e semear com abundância, certamente na tua necessidade também semearão na tua vida. Também te abençoarão. É uma lei, semeadura e colheita. O problema é quando usamos esse princípio para comprar as bênçãos de Deus. Entenda, por favor. O problema desse princípio é quando você usa para comprar as bênçãos de Deus ou para barganhar com Deus. Agora, entenda, por favor. A redenção que o Senhor providenciou, ela é plena e é de graça. Ela suplanta a lei da semeadura e colheita. Você não pode comprar as bênçãos de Deus. Você não pode barganhar com Deus. Ele deu de graça. Você tem que entender isso para começar a desfrutar dessas bênçãos. E não são bênçãos materiais, financeiras, ou de saúde, ou de cura, mas também bênçãos espirituais. Porque o que a religião ensina? Você tem que ser santo para ter acesso à presença de Deus. Você tem que ser santo, deixar o pecado, deixar isso, deixar aquelas coisas que te afastam de Deus, para Deus te receber e te abençoar. A religião prega isso. E muitos de vocês estão amarrados com este ensino. Muitos de vocês não têm alegria na presença de Deus. Não tem ousadia na presença de Deus, que está amarrado com este ensino. Ah, não deixei isso. Ah, não deixei aquilo. Ah, eu estou caindo nesse problema. Ah, então tem aquele mau hábito, ainda tem aquele vício, aquele probleminha, que ninguém sabe que eu tenho. E esse probleminha mina a tua força espiritual, mina a tua fé, tira a tua alegria, tira a tua ousadia. Porque você não sabe que Deus já te abençoou com a bênção de quê? Do perdão, da santificação, da libertação e da vitória contra o pecado. A religião ensina, você tem que vencer o pecado para Deus te abençoar. Você tem que vencer o pecado para Deus te usar. O Evangelho diz, Deus já venceu o pecado por você. Jesus já cancelou o pecado, já tirou a barreira, já perdoou os seus pecados, já te deu vitória contra a tentação, o mau hábito, o vício e todo o mal.
já te deu bênção espiritual. Ai, pastor, é isso mesmo? E como que eu recebo isso? Crendo. Vivo pela fé do Filho de Deus, disse Paulo. Mas como que é isso na prática, pastor? Quando você cair, levanta e diga: eu estou liberto, eu estou perdoado, eu estou salvo, eu estou em vitória sobre este pecado. Eu vivo pela fé do Filho de Deus. Então os pulos começam a dançar, se alegrar em Deus com gratidão pela salvação que Ele providenciou para você. Mas você não consegue fazer isso, porque você está amarrado na mente, você não consegue. Pastor, como é que eu caí? Eu não consigo fazer isso. Não consegue. Para fazer isso tem que renovar a mente. Tem que renovar a mente com as verdades espirituais. Aí você começa a fazer. Aí você começa a agir em fé. E você começa a experimentar uma alegria, uma força, um poder, o poder da gratidão, a alegria da salvação. E você é livre completamente do pecado. Amém? Assim que você é livre. É bênção que Jesus já deu. Jesus já te deu a bênção da santificação. Já te deu a bênção da vitória contra o pecado. Mas, pastor, por que eu não experimento? Porque você está tentando vencer o pecado. Por isso que você não experimenta. Você está andando pela carne. É isso que é andar pela carne. A religião diz que andar pela carne é andar em pecado. Não. Andar pela carne ou andar na carne não é andar em pecado. Pecado é consequência de andar pela carne. É diferente. Não é que nós lemos lá, quem semeia na carne vai colher corrupção, pecado, destruição, degradação moral. Eu vou ter degradação moral, eu vou ter queda moral, eu vou ter fracasso, eu vou ter destruição, porque eu estou andando pela carne, andando por mim mesmo. Mas se eu andar pelo Espírito, que é andar pela fé, o Espírito me conduz de vitória em vitória. Aleluia! Amém? Então, queridos, a redenção que Jesus providenciou para nós, ela suplanta a lei da semeadura e colheita. Como funciona a lei da semeadura e colheita no relacionamento social? Como já falei aqui, eu vou repetir. Fazer o bem para colher o bem. Ajudar para ser ajudado. Ser misericordioso para receber misericórdia. Essa é uma boa maneira de viver. Mas a graça de Deus suplanta essa maneira. Pois não há nada de extraordinário em fazer o bem para quem é bom para conosco. Vamos ver Lucas. Veja que Jesus disse em Lucas, capítulo 6. Em Lucas 6, 32, 34, ele fala isso. Não há nada de extraordinário em fazer o bem para quem é bom conosco. Não é extraordinário, eu faço bem para quem é bom comigo, eu faço bem. Que extraordinário há nisso? Nada. Lucas 6, 32, 34. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Qual a vantagem extraordinária disso? Nada. E esta é a lei que regulamenta o relacionamento social. Porque se eu faço bem, eu recebo bem. Se eu falo bem, falam bem de mim, vivemos bem. Mas se eu começar a fazer fofoca, a falar mal, a maldizer, a maltratar, então começa o problema social. Mas Jesus está dizendo o seguinte: se você faz o bem a quem faz bem a você, essa é a lei natural, não tem nada de extraordinário nisso. O extraordinário está, versículo 35. Aqui está o extraordinário. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem e emprestai sem nada a esperardes, e será grande o vosso galardão. Por quê? Porque sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Quebrou a lei do karma. Aleluia. Tem que dizer a lei do karma: quem é mau, recebe mal. Quem é bom, recebe bem.
O que Jesus falou sobre Deus aqui? Porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. E fica a pergunta, quem é bom? Ninguém. Até para os ingratos e maus. E quem não é ingrato e mau? Ninguém. Então, se Deus me abençoa, Ele já quebrou a lei do karma, porque eu merecia ser amaldiçoado. Se Ele me salva, já quebrou a lei do karma, porque eu merecia ser condenado. O extraordinário é fazermos aos outros o que Deus fez e tem feito por nós. Bendizer os maldizentes, amar os inimigos e perdoar como Cristo nos perdoou. Diga para alguém, a lei da graça suplanta a lei do karma. Aleluia. Aleluia. Amém, amado? Renova a tua mente com essa verdade. A lei da graça suplanta a lei da semeadura e da colheita. Tiago disse, alguém doente na igreja, chama os presbíteros, unja com óleo. A oração da fé vai salvar o enfermo. E se tiver cometido pecado, serão perdoados. Porque a lei da graça suplanta a lei do karma. A lei da graça suplanta a lei da semeadura e da colheita. O diabo tem prendido muitas pessoas nesta lei. Não, você fez, você merece. Você merece agora receber o que você está recebendo. Ou você não merece, porque você tem pecado. E tem segurado muitos crentes lá no mundo. Tem crente agora lá num baile, tem crente agora lá na balada, lá no show. Por dentro está arrebentado, mas está lá, pulando, bebendo. Ou no motel, por dentro está arrebentado, mas está preso. Não tem forças para sair, porque está com a mente dominada por conceitos errados. Se tivesse com a sua mente renovada com o Evangelho da Graça, estaria livre, cantando louvores, adorando, dançando na presença de Deus aqui conosco. A graça de Deus é muito mais superior do que a lei da semeadura e colheita, ou do que o karma. Viver pela fé é confiar em Deus e em sua bondade. Saiba, meu irmão, a bondade de Deus sempre nos surpreenderá. A bondade de Deus te surpreenderá. Diga isso para alguém, a bondade de Deus vai te surpreender. Diga para outra pessoa, a bondade de Deus vai te surpreender. Porque andamos pelas medidas, irmãos. Nós andamos pelas medidas das nossas ações, das nossas atitudes. Eu não mereço, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho direito, não é para mim. Andando por essas medidas. E andando por essas medidas, não experimentamos a plenitude que foi nos dada. Mas a bondade de Deus nos surpreende. Raabe era uma prostituta. A bondade de Deus surpreendeu Raabe. Surpreendeu Davi. Surpreendeu. Para desfrutarmos da plenitude de nossa redenção e rica herança, não podemos relacionar o recebimento das bênçãos de Deus com a lei da semeadura e colheita. Deus nos abençoou em Cristo, porque Ele quis, e isso por pura graça. Aleluia! Levante suas mãos e diga, Deus me abençoou em Cristo. Ouça o que você está falando, Deus já me abençoou em Cristo. E fez isso porque Ele quis, por pura graça. Oh, aleluia, aleluia. Fique de pé em seu lugar. Louve a Deus por pura graça, por puro amor. Ele já te abençoou em Cristo. Ele te colocou na terra que manda leite e mel. Eu estou em Canaã. Eu estou na terra da abundância. Eu estou na terra que manda leite e mel. E eu vou desfrutar quando eu crer. Porque tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E quando eu crer no Evangelho, quando eu crer nas boas novas, eu vou desfrutar da plena abundância, da plena herança
que Ele me concedeu em Cristo Jesus. Vamos exercer nosso ministério hoje. Dê a mão à pessoa e comece a orar por ela. Ministre essa bênção, ministre a unção, ministre cura, ministre libertação, ministre vitória na vida dela. Aí sobre a tua boca, exerça o teu ministério de sacerdote. Libere a unção, libere a cura, libere a vitória, libere a bênção, libere o poder de Deus sobre ela, em nome de Jesus. Aleluia. Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos desampara. Porque aquele que nasceu de novo e que é seu filho, a base do relacionamento com Deus é a lei da graça. É o princípio da graça conquistado para nós pelo sangue de Jesus. A lei da semeadura e da colheita é uma lei natural, uma lei desta vida, desta terra. Mas isso não te impede de desfrutar das bênçãos de Deus. E este é o operar da graça. Você vai ficar tão satisfeito, tão grato, tão feliz com as bênçãos de Deus. Isso vai gerar um poder de santificação em você, um poder de transformação, um poder de fazer o bem, de abençoar, como nós vimos, de amar o inimigo, de emprestar sem querer de volta, e além da lei da semeadura e colheita, andar pela lei da fé, pela lei da graça, amar o inimigo, perdoar como Cristo perdoou, e além, dar sem querer de volta, porque assim seremos reconhecidos como filhos de Deus, e o nosso galardão vem do Senhor, e não de homens, e não de nós mesmos. Oh Pai, muito obrigado, que esta palavra possa ter renovado a mente de cada um nesta noite. Cada um tenha um interesse espiritual para se aprofundar nesta verdade, para ruminar esta palavra, para meditar nesta palavra, para colocá-la em prática, porque a prática da palavra é que nos conduz à vitória. Não sejam ouvintes negligentes, mas fervorosos praticantes, diz a palavra de Deus. Fervorosos praticantes, porque fé sem ação é morta. A minha ação mostra a minha fé. A minha ação mostra o meu entusiasmo. A minha ação mostra a minha determinação. A minha ação de fé me conduz à vitória. Levante suas mãos e diga: nesta noite, eu saio daqui vitorioso, animado, renovado, restaurado, determinado a alcançar os meus sonhos, as minhas metas, determinado a levar esta verdade para os ignorantes que estão em trevas, determinado a socorrer os irmãos fracos e caídos, determinado a fazer a obra de Deus. Aleluia! Diga para o seu irmão: a tua vitória é a minha vitória. Diga para outro: a tua vitória é a minha vitória. Diga aí: a nossa vitória é a vitória da igreja do Senhor. Aleluia! Oh, Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Dê um abraço aí de amor, de alegria. Dê um abraço assim de paz, de bênção em cada irmão. A tua vitória é a minha vitória, e a nossa vitória é a vitória da igreja do Senhor, é a vitória do reino de Deus nesta terra, é a vitória do Evangelho. Oh, aleluia, aleluia.